Olá, bem-vindos ao canal, é o professor Costa. Hoje vamos ver as operações e propriedades das raízes quadradas. É o vídeo número 1, vai haver um segundo vídeo com mais algumas propriedades e alguns exercícios mais complexos. Este primeiro vídeo enquadra-se nos objetivos do 8º ano, a matemática do 8º ano. Então, relativamente ao 8º ano, as fórmulas são estas que estão aqui. Em princípio, o professor não irá pedir mais, será a fórmula 1, 2, 3, 4 e 5, e convém saber aqui os quadrados perfeitos. Coloquei aqui alguns deste lado, só para consultar. Então, temos aqui o primeiro exercício, que é relativamente à primeira fórmula. Então, o que é que faz o quadrado? Atenção, só chamar a atenção, a parte que está dentro da raiz chama-se radicando. Este símbolo chama-se radical. E quando não indicam nada aqui, o índice é 2, o índice da raiz é 2. Então, o que é que acontece aqui com a primeira fórmula e aquele quadrado? Reparem, costuma-se dizer, é o mais comum, que o quadrado corta com a raiz. Vamos abusar um bocadinho da expressão e, de facto, vamos cortar o quadrado com a raiz. Então, dá 3. Este processo de corte também funciona se o quadrado estiver dentro da raiz ou se estiver no radicando. Então, este também dá 5. Vamos colocar aqui da mesma cor para ficar igual. E isto foi relativamente à fórmula 2. Relativamente à fórmula 3, reparem, só se pode somar radicais quadráticos porque é uma raiz quadrada, só se podem somar radicais que tenham o mesmo radicando, ou seja, a parte de dentro tem de ser rigorosamente igual. Ou seja, eu ao somar aqui, reparem, tenho 2 raízes de 3 mais 5 raízes de 3. Isto vai dar então quantas raízes? Reparem, dá 7. Raiz de 3. Porquê? Porque os radicandos são iguais. Isto é como se quisessem somar, reparem, às vezes aos meus alunos faz assim, olha, tenho 2 raízes mais 5 raízes, daquelas que saem na Terra. Quantas raízes é que tenho? 7. 7 raízes. É mais ou menos isso quando não estão a perceber a soma. Então, se tiver 2 raízes de 3 mais 5 raízes de 3, posso somá-las e dá 7 raízes de 3. Vamos agora à fórmula 4. A fórmula 4 diz que não se podem somar radicais em que o radicando é diferente. Ou seja, eu tenho aqui a raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 6, não posso fazer nada. Não posso dizer, que é o erro mais comum, o aluno faz isto, que é a raiz de 9, e a raiz de 9 é 3 ao quadrado. Onde é que viram esse 3 ao quadrado? Vão aqui, reparem, 9, o 9 é 3 ao quadrado, no quadrado perfeito. Depois cortavam e dava 3. Isto não se pode fazer, é completamente falso. Ou seja, aqui não se pode fazer rigorosamente nada, e o raiz 3 mais raiz de 6 é exatamente igual a raiz 3 mais raiz de 6. Nada se pode fazer. Vamos ver agora um exemplo para a fórmula 5. Então, temos aqui 2 exemplos para a fórmula 5, que é a multiplicação de radicandos. Atenção, muitos professores não gostam, eu faço a raiz quadrada, por exemplo, a raiz quadrada de 5 aqui, e ponho esta indicação para baixo. É só indicar que aquele número está dentro da raiz, porque às vezes podia gerar confusão. Imaginem, se tivesse assim 50 ao quadrado. Assim percebe-se que está, mas eu penso que assim percebe-se um pouco melhor. No entanto, o mais usual é não aparecer aquele risquinho para baixo, ou seja, este risquinho aqui. Depende do vosso professor se permite ou não usar o risquinho, ou então usar o risco direito. Então vamos ver, relativamente à fórmula 5, o que eu tenho aqui dos radicais coloco o radical e multiplico os radicandos. 2 vezes 18. 2 vezes 18 dá 36. 36 é um quadrado perfeito. Podem logo colocar, reparem, onde é que nós vamos? Vamos à procura ali do 36. Onde é que está o 36? Então, a raiz quadrada é 6. Podiam logo colocar 6, ou então, vou chegar um bocadinho para cá, ou então faziam isto.
36, já sabem, pela tabela dos quadrados perfeitos, que 36 é 6 ao quadrado. E o que é que acontece com o quadrado? Ainda com o abuso um bocadinho de linguagem, o quadrado corta com a raiz e fica 6. Vamos ver aqui, temos um novo exemplo, mas para a fórmula 5, só que não vai dar para tanta simplificação. Então, o processo é o mesmo. Multiplicam-se os radicandos, 2 vezes 3, que dá raiz de 6. Vão à procura aqui no lado direito da tabela, há algum 6 aqui, então há o 1, há o número 1, há o 4, há o 9, mas não há o 6, não é? Então há 1, o 4, 9, não há o 6, então, como não há, a raiz quadrada de 6 tem que ficar rigorosamente igual. Vamos ver agora um exemplo um bocadinho mais complexo. Então, temos agora aqui um exercício um pouco mais complexo. Até vamos baixá-lo aqui um bocadinho. Então, temos agora aqui uma conta um pouco mais complexa. 7 menos raiz de 2, abre parênteses, raiz de 8 menos raiz de 2. Então, tenho que fazer a propriedade distributiva. Tenho que multiplicar assim. E atenção a este sinal aqui. Então, vamos ver. Fica 7 menos... Eu vou pôr aqui uns parênteses grandes. Fica raiz de 2 vezes raiz de 8. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2. Aqueles parênteses retos não estão muito corretos, é só para fazer a separação e ter a certeza que não se enganam nos sinais. Então fica 7 menos raiz de 2 vezes raiz de 8. Então fica 2 vezes 8, lembram-se? É aquela fórmula que estava aqui, que desapareceu, mas é a fórmula 5. Esta fórmula. Quando estão a multiplicar as raízes, mete-se tudo dentro de uma raiz e faz-se a conta. Menos raiz de 2 vezes 2, que dá 2 ao quadrado, ou 4. Então fica 7 menos 2 vezes 8 dá 16. Raiz de 16 menos raiz de 4. Vamos à tabela dos quadrados perfeitos, ver onde é que está o 16 e onde é que está o 4. Então, o 16, onde é que ele está? Está aqui. Então, o 16 é 4 ao quadrado. E o 4 é 2 ao quadrado. Aqui, o 4 é 2 ao quadrado. Então, no sítio do 16, o que é que eu vou colocar? Não era necessário, eu podia logo fazer, que a raiz de 16 é 4, não é? Mas pronto, vamos aplicar a fórmula. Então, o 16 é 4 ao quadrado, menos o 4, vimos que era 2 ao quadrado. O que é que acontece com os quadrados e as raízes? Cortam. Então fica 7 menos a raiz de 4 ao quadrado é 4. E a raiz de 2 ao quadrado, a raiz quadrada é 2. Então fica 7 menos 4. Menos 2, quanto é que é? 2. E 7 menos 2 é 5. E está feito o nosso exercício. Vamos ver um bocadinho diferente. Vamos fazer um exercício um pouco com uma aplicação diferente. Então, temos agora aqui o nosso novo exercício, que disse que era um pouco diferente. É calcula o perímetro e a área do seguinte retângulo. Então, vamos designar o perímetro por P. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, se este lado aqui é a raiz de 2, este aqui também será a raiz de 2. Se este é a raiz de 2 mais 1, este aqui em cima também é a raiz de 2 mais 1. Então, aqui é a raiz de 2 e aqui é a raiz de 2 mais 1. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, é 2 vezes raiz de 2, por aqui vezes, raiz de 2 mais 1. Pus o pontinho por vezes. Também se utiliza o pontinho como multiplicação. Mas eu vou escrever um pouco melhor. Então, é 2 vezes raiz de 2 mais 1. Mais 2 vezes raiz de 2. Este 2 vezes raiz de 2, reparem, é só uma questão de notação. Se me aparece assim, qual é a operação entre o 2 e o raiz de 2? É vezes, não é necessário indicar. É a mesma coisa, está bem? Não é necessário fazer a indicação. Então, vamos continuar.
Agora faço a distributiva, assim, e fica o perímetro, fica 2 vezes raiz de 2, não se esqueçam que não é preciso o vezes, mais 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes raiz de 2. Eu não posso somar, como vos tinha dito, esta raiz aqui com este número 2. Eu posso somá-lo é com este. Está bem? Posso somar a estes dois, porquê? Porque o radicando é igual. É por isso que eu posso somar. Então, o perímetro ficará 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 são 4. Não se esqueçam aquele exemplo que vos dei, 2 raízes mais 2 raízes são 4 raízes. Ainda que é um bocadinho absurdo, mas por vezes ajuda. Então, 2 raízes de 2 mais 2 raízes de 2 são 4 raízes de 2 mais 2. E aqui temos o nosso perímetro. Não coloquei unidades, seria unidades de comprimento. Vamos ver então agora a área. Vamos abrir aqui um bocadinho de espaço. A área como é que será? A área é largura vezes comprimento. Então será raiz de 2 vezes raiz de 2 mais 1. Então como é que fica? Fica raiz de 2 vezes raiz de 2, assim, mais raiz de 2. E não se esqueçam, como os radicandos, neste caso, são iguais, eu posso multiplicar e podia somar, se fosse o caso. Só não podia somar se os radicandos fossem diferentes. Então fica 2 vezes 2 mais raiz de 2, que dá... Reparem, eu posso ir aos meus quadrados perfeitos, mas também posso concluir que 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, para ser um bocadinho mais rápido. Mas também podia pôr 4 e ir ver a tabela. O que é que acontece com o quadrado? Corta. Então fica 2 mais raiz de 2. Eu não indiquei as unidades, mas se fossem unidades era unidades de área. Então a área é 2 mais raiz de 2 e o perímetro é 4 raiz de 2 mais 2. Espero que tenha sido útil o vídeo e aguardem pelo próximo se quiserem aprofundar um bocadinho os vossos conhecimentos sobre os radicais.